Bom dia, amigos da página Manifestos Indigenistas e ouvintes da Rádio Canto FM da cidade de Taquarussu, no estado do Tocantins. Estamos aqui novamente na nossa programação semanal, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, quando sempre entrevistamos alguma pessoa experiente na área do indigenismo. Então, nosso papo aqui é indigenismo, indigenistas, pessoas que já executaram trabalhos práticos, às vezes prático-teóricos, né? Teóricos e práticos, mas de qualquer forma, sempre tentando dar procurar melhorar, equilibrar melhor as relações entre os povos indígenas, o Estado e a sociedade nacional. Esse é o principal papel do indigenista, mediar as relações entre o Estado e as populações indígenas e a sociedade nacional envolvente, que de todas as formas, ou de várias formas, interage com os povos indígenas. Então é um trabalho que exige prática, mas que também exige conhecimento das culturas, exige conhecimento minimamente da antropologia, da etnologia, para executar o seu trabalho. E assim o indigenista, então, ele se torna um profissional que conjuga prática com conhecimento acadêmico, com teoria. Eu próprio gosto sempre de dizer que, né, sempre que ia, ou que vou ainda, para alguma terra indígena, a qual principalmente eu não conheço, não tivesse ido ainda, eu sempre procurava os trabalhos acadêmicos para me inteirar daquela situação, daquela etnia, da cultura, lia vários trabalhos, às vezes, antes de viajar. Isso é importantíssimo. Isso, aliás, é o que eu recomendo para qualquer pessoa que queira viajar para uma comunidade indígena ou mesmo para um outro lugar que tenha que tenha culturas diferentes, línguas diferentes, conhecimentos diferentes. Mas ok, já estamos aqui então no ar com o nosso convidado de hoje, Sandoval Amparo. Sandoval, nós nos conhecemos aí já desde, acho que quando ele começou o seu trabalho na FUNAI, eu estava lá também, que se não me engano 2004, não é isso, Sandoval? Positivo, tivemos Fernando. a oportunidade de trabalhar juntos em Brasília, em várias situações. Depois nos encontramos por aí em várias situações. Ele vai contar melhor a sua história, claro, ele vai ter esse tempo aí para contar essa rica história de envolvimento com a causa indígena, de envolvimento com os povos indígenas que ele já tem, tanto em termos de pesquisa como em termos de trabalhos práticos, né? E então vai poder nos falar bastante sobre isso. E então, só relembrando vocês, estamos aqui no estúdio da Rádio Canto FM. A Rádio Canto é uma rádio ligada ao Canto das Artes, uma entidade que é um ponto de cultura também e que ganhou, né, lutou e conquistou a concessão de uma rádio comunitária. E, gentilmente, nos cede aqui os seus estúdios. E estamos aí, então, transmitindo também para a Rádio Web. Quem quiser acessar este programa pode acessar pela Rádio Web, em seu celular, no seu computador, em qualquer lugar. Então, Sandoval, bom dia. Se apresente aí melhor. Diga aí onde é que você está, onde que estamos falando de onde. Enfim, fique à vontade aí. Nós vamos agora mais escutar você, escutar a sua história. Eu sei que ela é bastante rica
e bastante movimentada, e até hoje continua sendo. Eu sei que você continua aí militando de alguma forma em favor das populações indígenas, e é isso que nos atrai, é isso que nos atrai aqui, que queremos divulgar. Então, fique à vontade, meu amigo. Continue. Beleza, beleza. Tá me ouvindo bem aí? Está conseguindo me ouvir bem? Fernando, você está me ouvindo? Atenção, Fernando, você está me ouvindo? Eu não sei se você está conseguindo me ouvir, Fernando. Alô? Verifique o seu áudio, eu não estou conseguindo te ouvir. Vê aí se você está ok, um áudio. O meu áudio está ok. Oi. Oi. Está conseguindo me ouvir o áudio agora? A câmera. Não, pausar, stop câmera. Embaixo, ele tá com áudio ok, que ele disse, Fernando. Ok. Ah, você está conseguindo me ouvir, Fernando? Alô? Tá conseguindo? Alô, está me ouvindo bem, Sandoval? Estou conseguindo te ouvir bem, mas não estou conseguindo te escutar. Não estou conseguindo te escutar, Fernando. Eu vou sair e vou voltar. Não estou nada aqui, só aí pela rádio. Agora parece que deu um sinal aqui. É esse fone, gente. Esse que ai, meu Deus do céu. Não, meu fone não. O fone tá ok. Você tá ouvindo por ele? Ó, calma aí. O seu microfone tá aberto. Ele que vai sair e entrar. É alguma coisa. Ai, meu Lá em Deus. cima. Aqui é lá. Ele entrou novamente. Alô? Você está me ouvindo, Fernando? Alô? Você consegue me ouvir? É aí? Estamos conectados. Me ouvindo Você está conseguindo? Eu estou te ouvindo bem. Oi. Oi, você está conseguindo me ouvir, Fernando? Pois é, Sandoval, nós estamos aqui com um problema de som. Eu não estou te ouvindo perfeitamente, mas pode começar. O seu som está saindo para a web, está saindo aqui para a rádio. É um problema nosso aqui, eu acho que do fone. Pode continuar aí com a sua narrativa, ok? Ah, tá ok. Então, pelo menos vocês estão conseguindo me ouvir aí, né? Bem. Então, tudo bem. Primeiramente, eu quero agradecer aqui ao convite, ao Fernando Schiavini e a toda a equipe da Rádio Canto. Tá? Lamento que a gente está com esse pequeno problema de áudio aqui, então o Fernando não está conseguindo me ouvir enquanto eu falo, mas vamos tocar o barco. Vamos torcer que se consiga resolver isso aí. Você está conseguindo me ouvir, Fernando? Lamento que a gente está com esse pequeno problema de áudio aqui, então o Fernando não está conseguindo me ouvir enquanto eu falo. Agora parece que sim. Bem, eu sou geógrafo, eu fiz geografia na Universidade... Estou conseguindo ouvir sim agora, aí. Pela rádio. Ótimo. Sim, tá tudo ok? Você também consegue me ouvir bem? Estou te ouvindo bem, Fernando. Bom, então... Ai, meu Deus. Estou te ouvindo muito bem. Está só com um delay. Ok, Sandoval. Pode começar a sua narrativa. Ok. Então, primeiramente, eu quero agradecer, Fernando, ao convite. Quero agradecer a sua generosidade em me convidar para estar aí contigo, aqui contigo nesse programa tão bacana que eu tenho acompanhado aí, com convidados assim tão importantes e tão especiais, né? Pessoas que têm uma trajetória tão bacana dentro do indigenismo. E quero começar dizendo que me sinto muito feliz em poder estar aqui contigo tendo essa conversa, tá?
Quero agradecer também ao pessoal da Rádio Canto aí pelo empenho, pelo apoio e pelo trabalho que vem realizando aí já de muitos anos, que eu também conheço, e por diversas oportunidades pude estar aí pessoalmente na Rádio Canto para conversar com o Tarson, com o próprio Fernando, com a Simone, com toda a equipe aí do pessoal do Canto das Artes, ok? E quero aproveitar a ocasião para também agradecer a todo mundo que está ouvindo aqui a gente, né? Seja no estado do Tocantins, seja aí mais próximo de Taquarussu e Palmas, mas seja também em outras regiões do Brasil. A gente sabe que agora pela internet essa mensagem ela está chegando aí ao mundo todo, e eu mesmo compartilhei aqui com vários amigos para que pudessem estar ouvindo, né? Bem, eu quero começar dizendo que eu sou geógrafo, né? Eu fiz o bacharelado e a graduação em geografia na Universidade Federal Fluminense, onde eu me formei em 2004, e apressadamente eu precisei me deslocar do Rio de Janeiro para Brasília para trabalhar na FUNAI, porque eu tinha passado num concurso como geógrafo lá, em terceiro lugar no concurso. Bem, ao chegar em Brasília, tudo para mim era muito novo, né? Porque eu não tinha qualquer expectativa de trabalhar com a questão indígena. Isso não fazia parte do meu horizonte. Eu me considerava... eu tinha antes uma expectativa de trabalhar mais com a geografia urbana, né, do que com a geografia indígena. Mas quis o destino que eu passasse no concurso da FUNAI e fosse para Brasília trabalhar em 2004, e essa aventura na FUNAI durou até 2015, quando eu acabei saindo da FUNAI para vir trabalhar aqui na UEPA, em Conceição do Araguaia. Então, vamos tentar aqui, nesse primeiro bloco, resumidamente, contar um pouco dessa história, o que de bacana aconteceu. Primeiramente, eu acho importante a gente dizer que a FUNAI ela tem uma tradição de uma geografia muito clássica ainda, de uma geografia muito presa ao mapa, né? Então, quando eu cheguei na FUNAI, eu tinha interesse por vários temas, por questão do artesanato, da cultura material, o patrimônio cultural dos povos indígenas e tudo mais. Porém, eu fui lotado na Coordenação Geral de Demarcação, cuja única finalidade era fazer o processo de demarcação, e a gente passava lá a maior parte do tempo fazendo mapas com uma tecnologia defasada, né, com MicroStation. Não sei se alguém aqui que está me ouvindo trabalha com mapas, mas já naquela época nós tínhamos aí o ArcGIS, tínhamos o MapInfo, tínhamos uma série de softwares utilizados na confecção e na elaboração de mapas, e, no entanto, na FUNAI se trabalhava ainda com MicroStation. Então, eu lembro que, naquele momento, eu comecei a me manifestar no sentido de dizer que, poxa, eu não vim de tão longe para estar aqui só para fazer esses mapas aqui no gabinete. Eu quero viver a causa indígena, eu quero ir conhecer o campo, eu quero mergulhar na dança do índio, né? Eu queria ter essa vivência mais intensa com os povos indígenas, que ia além da mera confecção de mapas, que pode ser feita remotamente de qualquer canto, né? Então, foi nesse sentido que eu acabei, então, sendo convidado pela Nádia Ravi Bindá, que era a coordenadora, a diretora de assuntos fundiários na época, para participar da demarcação da terra indígena Candóia, do povo Caingangue, no Rio Grande do Sul. Esse foi meu primeiro trabalho de campo na FUNAI. Eu realizei esse trabalho em 2005, em abril de 2005, me desloquei para o Rio Grande do Sul, onde permaneci por cerca de 20 dias, e já foi bem barra pesada. Eu me recordo que nós chegamos ao campo e havia um clima de muita insegurança, porque os colonos que se manifestavam contra a demarcação das terras indígenas simplesmente estabeleceram barricadas e disseram que a equipe de trabalho da FUNAI não ia entrar na área lá para fazer o processo de demarcação. Então, nós fizemos uma audiência pública em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e nessa audiência pública, o advogado dos colonos foi enfático, disse que o grupo de trabalho da FUNAI, se fosse até a região, seria recebida a bala.
e eu me recordo que aquilo me deixou um tanto indignado, né? E eu esperei por todas as oportunidades ali, esperei até que, para ver se alguém ia se manifestar, algum dos meus superiores que estavam presentes ali na reunião, por exemplo, o Arthur Mendes, que era o diretor, um dos diretores fundiários ali na ocasião, mas ninguém se manifestou, então eu pedi a palavra lá à juíza que estava coordenando a audiência pública e manifestei o meu repúdio, né, contra essa fala, dizendo que nós estávamos ali representando o Estado e que não poderíamos ser interditados na nossa atividade. E que se nós não voltássemos ali, se nós não conseguíssemos chegar para fazer o nosso trabalho, porque obviamente não temos peito de aço, que nós voltaríamos em algum momento, só que dessa vez nós voltaríamos com a presença da Polícia Federal, e que, no entanto, era muito mais interessante a realização do nosso trabalho tranquilo, tomando chimarrão com todo mundo, sem a presença da Polícia Federal, para garantir a nossa segurança. Então, foi bem barra pesada, mas essas palavras elas acabaram sendo muito úteis, né? Porque demoveram o advogado dos colonos lá dessa ideia absurda dele de impedir a nossa chegada para a realização do trabalho. E o que aconteceu é que, então, nós marcamos ali uma audiência, uma nova audiência, dessa vez já no município sede lá da terra indígena, onde fica a terra indígena, e fomos muito bem recebidos por todos, explicamos todos os pormenores do trabalho, qual era o objetivo, e me lembro que nessa ocasião eu também fui indagado por um produtor rural do Rio Grande do Sul. Ele dizia o seguinte: por que a FUNAI não manda geógrafo vir aqui fazer levantamento ambiental, estudo ambiental na minha terra? E eu então respondi para ele: meu caro, desculpa, mas você tem que resolver seu problema com o Ministério da Agricultura, eu trabalho na FUNAI, você não pode esperar que eu esteja aqui à sua disposição, porque eu estou aqui para resolver o problema dos índios e não o seu problema, né? Então, foi muito barra pesada esse primeiro trabalho de campo, eu jamais vou esquecer esse primeiro trabalho de campo que eu tive na FUNAI, por todo esse contexto, mas sobretudo porque nós conseguimos ali passar 20 dias no campo, fazer tudo o que precisava ser feito, fomos em todas as propriedades que precisavam ser visitadas, né, que os índios alegavam que fosse parte da terra indígena, fomos em todos os cemitérios, fizemos todos os trabalhos e voltamos e estamos aqui para contar a história. Eu me recordo que o meu companheiro de trabalho nessa atividade era o Sérgio de Campos, um engenheiro agrimensor que já se aposentou da FUNAI, e ele dizia o seguinte, que em 35 anos de FUNAI, a vida dele, ele já passou vários perrengues, ele já passou várias dificuldades aí no meio do mato, mas que ele nunca tinha participado de uma atividade como essa, né, em que ele conseguiu, então, ir em todos os lugares que gostaria de ir e tudo mais, e me parabenizou por isso, né. Então, porque, na verdade, eu acabei intervindo pela realização do nosso GT. Feito isso, eu tive um prazo depois aí de 90 dias para concluir o relatório, e assim começou minha trajetória junto aos Caingangue, né. Depois eu pude retornar mais 2 vezes até o Rio Grande do Sul para fazer o processo de demarcação de outras 2 terras indígenas, respectivamente a Borboleta e a Forquilha Grande. A Forquilha andou, o Candóia interditou e a Borboleta está parada, não andou até hoje, né? O que, infelizmente, mostra aí a morosidade do Estado no atendimento ao direito dos povos indígenas, né? Eu estou falando aqui de trabalhos que eu fiz há quase 15 anos atrás e até hoje as terras ainda não estão demarcadas. Então, a gente tem aí um cenário de total descaso com relação ao direito dos povos Caingangue. Mas, de qualquer forma, eu queria começar falando um pouco sobre essa trajetória dos Caingangue, porque depois eu vim fazer minha dissertação de mestrado e eu utilizei uma boa parte dessa experiência de campo como subsídio para o meu primeiro livro, né, que é um livro que trata dos Caingangue, sobre a organização espacial dos Caingangue. Então, gostaria de começar falando um pouco sobre a minha trajetória com os Caingangue. Ok, Fernando? Tudo bem? Consegue me ouvir?
Bem, vou continuar aqui. No segundo momento, eu acabei indo trabalhar na coordenação geral de artesanato da FUNAI, também muito em função do meu grande interesse pelo patrimônio cultural dos povos indígenas, né? Muita gente costuma achar que Índia é terra, terra é índio e tudo mais, mas na verdade existe a arte indígena para fazer, a arte e a pagelança indígena para fazer essa mediação entre os índios e o território, né? E eu sempre fui um grande apreciador da arte indígena, sempre me impressionou bastante o grafismo do artesanato indígena e tudo mais. E desde os meus primeiros estudos cangangue, desde os meus primeiros trabalhos de campo, eu pude observar, até na produção dos próprios relatórios e na produção dos próprios estudos ambientais necessários à demarcação de terras indígenas, que o artesanato e a arte, de um modo geral, tem uma importância muito grande para os povos indígenas, né? Muito além do que aquilo que a gente possa imaginar. E essa arte, ela representa um domínio do território, um conhecimento, um saber sobre as plantas e, enfim, algo muito interessante. Assim também como o próprio xamanismo, né? A própria pagelança indígena, ela representa um conhecimento muito vasto sobre o meio ambiente. Então, esses temas sempre me interessaram. E, passada essa primeira fase aí de estudos de demarcação cangangue, eu decidi que eu gostaria de mergulhar mais nesses conhecimentos tradicionais associados ao meio ambiente dos povos indígenas. Então, foi nesse íntere que eu fui trabalhar na Segarte, na extinta Segarte, na época em que a FUNAI ainda tinha uma coordenação geral de artesanato indígena, e fiquei trabalhando nessa coordenação durante algum tempo, primeiro sob coordenação do Odeni Pinto de Oliveira, grande Odeni, e depois sob coordenação do Pedro Sérgio Limortali, também um grande amigo, Pedro Sérgio Limortali, ambos são grandes amigos, né? E durante esse tempo na coordenação geral de artesanato, eu pude me envolver mais ativamente com a cultura indígena, pude participar do projeto de criação das casas de cultura indígena nas aldeias, né? É um projeto que, apesar das suas contradições, trouxe muitos resultados interessantes, e pude também ter um envolvimento mais ativo no que diz respeito ao patrimônio cultural dos povos indígenas em geral. Foi também através da Segarte que eu me aproximei mais do Fernando Schiavini, né? É importante dizer isso. O Fernando Schiavini, na época, estava lançando seu primeiro livro, e eu tive a honra de ler uma versão prévia desse livro, né? Tive a honra de ler uma versão prévia desse livro. O Fernando, então, estava querendo decidir sobre qual seria o título do livro, e eu achei o título De Longe Toda a Serra Azul maravilhoso, e sugeri para ele que esse deveria ser o título do livro dele. Depois escrevi uma resenha desse livro, que foi publicada na agência Carta Maior, e desde então jamais deixamos de ter contato. Eu e o Fernando Schiavini estamos aí juntos e somos amigos, então, aí uns 15 anos mais ou menos, né? Nesse tempo na Segarte, eu pude participar de muita coisa interessante. Dentre essas atividades que eu considero assim, muito relevantes, eu acho que estão o Centro de Cultura Indígena lá de Guarani das Missões, que foi um centro que eu me recordo que, lá em São Miguel das Missões, né, que foi muito interessante porque, na época, não havia terra indígena demarcada para os Guarani e Embiá lá no Rio Grande do Sul, e como eu já tinha experiência anterior no Rio Grande do Sul, o Odeni, que era o chefe, então me mandou ir até lá ver o que estava acontecendo. E embora não houvesse terra indígena demarcada, o que havia, na verdade, era um projeto de lei doando um dos terrenos principais da cidade para os povos indígenas, né? Para que pudesse ser feito ali, então, um espaço cultural. Só que, contraditoriamente, tinha um economista na FUNAI na época que queria bloquear o projeto somente porque não havia terra indígena, né? Então, alegando que não se podia investir recursos dos povos indígenas fora das terras indígenas. Então, foi muito interessante para mim, porque chegando lá, vendo todo o contexto favorável
aos povos indígenas, um projeto, um terreno que foi doado para os povos indígenas, aprovado em Câmara de Vereadores por maioria de votos, a gente não podia simplesmente abandonar esse projeto. Então eu liguei para o Odeni naquela época e falei, Odeni, a gente não pode parar com isso aqui, precisamos continuar. E o Odeni então disse, não, beleza, você é quem decide. E eu então fiz um novo relatório, e esse relatório acabou sendo muito importante para depois justificar diante do Ministério Público a necessidade de construção desse espaço que depois foi inaugurado e até hoje existe lá no Rio Grande do Sul, em São Miguel das Missões. Bem, além dessa atividade, dessas duas atividades, claro que não vai dar para falar tudo, evidentemente, teve uma outra atividade muito importante que eu pude participar também como servidor da SEGART, da Coordenação Geral de Artesanato Indígena, que foi a aldeia multiétnica, a convite do Fernando Schiavini, né? A FUNAI apoiou e continua apoiando, acredito que a FUNAI continue apoiando esse evento, e eu fui participar da produção da primeira e da segunda aldeia multiétnica, a convite do Fernando Schiavini e do Juliano Basso, né? E hoje esse é um evento consolidado no calendário do Cerrado, e eu fico muito feliz de ter participado também desse evento que é tão querido, né? É um evento tão bacana, tão importante. Bem, esse foi o tempo que eu estive em Brasília. Em seguida, convidado pelos Caiapó, eu vim morar aqui no sul do Pará pela primeira vez, onde fiquei 2 anos participando de atividades de fiscalização de terras indígenas, basicamente, combatendo desmatamento, garimpo, etc. E, em seguida, fui para o sul do Amazonas trabalhar com os Tenharim Caguarriva, onde pude também, além das atividades básicas aí de monitoramento territorial, combate ao garimpo, ao desmatamento na Transamazônica, eu pude também organizar a produção de um disco chamado Moronguitá, Cantos e Histórias dos Tenharim Caguarriva, que foi produzido junto com meu amigo Angélison Tenharim, lá da aldeia Marmelos 4, da terra indígena Tenharim, ok? Bem, resumidamente, essas são algumas das atividades que eu pude fazer aí ao longo dos meus 11 anos na FUNAI como indigenista. Bastante coisa muito legal, coisa que eu trago para a minha vida toda, experiências que me marcaram, né? E que, de certo modo, me ajudaram a ser o que eu sou hoje, ok? De maneira bem resumida, Fernando, eu diria que essas são aí algumas das principais experiências e a gente pode estar aqui para entrar em um ou outro detalhe ou meandro que você desejar, ok? Falou, Sandoval. Gratidão aí. Espero que tenha voltado agora inteiramente o nosso som, a nossa imagem. A gente pede desculpas aí, principalmente aos seguidores da página Manifesto Indigenista. Aliás, quem não seguiu ainda, a gente pede para seguir, para curtir. Isso ajuda na divulgação da página. Vamos lá, comente, compartilhe. Tudo isso ajuda a divulgar a nossa causa, né? Então, eu peço desculpas, porque nós estamos num trabalho, é a nossa 5ª live, né, de todas as semanas, e a nossa ideia é juntar as mídias de rádio e de internet. A Rádio Canta é uma rádio comunitária, uma rádio que não tem tantos recursos, mas estamos fazendo o possível, né, os administradores da rádio, para melhorar cada vez mais o som, a imagem e esse ritmo, porque na verdade é um pouco de live, é um pouco de rádio. O nosso programa chama Rádio Live. Essa ideia veio na cabeça porque é inspirada na Rádio Livre de Cuba. Não sei quem se lembra, quem é um pouco antigo, aí na década de 60, quando houve toda aquela revolução lá, né, da Baía dos Porcos e Cuba, etc. Cuba conseguia mandar através de sinal de rádio, suas mensagens para o território americano, e os americanos não tinham como interceptar naquela época, e tinha uma guerra de comunicação aí. Então, são as nossas rádios lives, e vamos tentando cada vez mais
unir esses dois meios de comunicação aí. Mas, ô Sandoval, eu ouvi, né? Eu ouvi todo aqui, apesar dos problemas aqui do ar, mas eu estava ouvindo a sua narrativa, bastante rica aí, né? Conjugando pesquisa com trabalhos práticos. Muitos profissionais, né, do indigenismo foram por esse caminho, quer dizer, continuaram seus estudos acadêmicos ao mesmo tempo que realizavam trabalhos práticos. E aí eu queria ver agora a sua visão, qual a sua visão de geógrafo? Né? Você foi geógrafo, você foi contratado como geógrafo, né? Aí eu sei que a sua linha é a geografia humana, Milton Santos, etc. Qual que é a sua visão de geógrafo, dessa história toda que você participou e, de certa forma, continua participando? Bem, Fernando, eu posso falar um pouco sobre a minha inserção como geógrafo na FUNAI, né? Como você bem lembrou, eu não entrei na FUNAI como indigenista, eu entrei como geógrafo. Então, eu acabei participando de um movimento que era um movimento de fundação de uma geografia indigenista, né? Um movimento de uma reflexão, um movimento em que os geógrafos passam a refletir sobre os povos indígenas. E aí, nesse sentido, é importante registrar aqui que eu cheguei para trabalhar na FUNAI sem nenhum subsídio, porque não existia qualquer reflexão na geografia sobre os povos indígenas. Existia muito pouca coisa ali no Carlos Walter Porto Gonçalves, no Rogério Rasbart, mas não existia naquele momento, em 2004, quando eu entrei, nenhum trabalho ainda que fosse um trabalho canônico, que seja um trabalho referencial sobre a geografia dos povos indígenas, né? Existia muito daquilo que a gente via por aí, né? Basicamente, essa geografia dos povos indígenas ela era produzida pelo Instituto Socioambiental, pelo CIMI, mas não havia ainda pesquisas, né? Vamos chamar assim, um corpus epistêmico, ou um corpus acadêmico, que desse conta de compreender a geograficidade dos povos indígenas, ou seja, a maneira como os povos indígenas eles podem ser lidos geograficamente. Então, a interlocução, só cortando um pouco aí, Sandoval, assim, um gancho aí, claro. A interlocução, eu vejo assim, interlocução preferencial do indigenismo, da prática indigenista, da política indigenista, ela foi até, digamos, aí você pode situar melhor no tempo, a antropologia. Nós dialogávamos, os indigenistas, obrigatoriamente, dialogavam com a antropologia unicamente. A etnologia, que é um ramo, praticamente, da antropologia, etc. Quando começou, principalmente, né, a geografia humana, Milton Santos, a história, a sociologia, né, as ciências sociais, de modo geral, esse leque, para nós, indigenistas, de interlocução, ele ampliou. Hoje, sinceramente, assim, eu consigo dialogar muito melhor com os geógrafos humanistas, né, digamos assim, do que exatamente com os antropólogos, que têm uma concepção mais fechada, digamos assim, das culturas humanas, de um modo geral. Mas, enfim, é só um adendo aí que eu acho a geografia hoje um grande interlocutor, como é a história também, enfim. Certamente. Mas dentro do que você estava colocando, era como se houvesse uma espécie de divisão do trabalho acadêmico, né? E a geografia, ela até muito recentemente, ela se interessava pela modernidade brasileira, né? Pela modernidade amazônica, pela modernidade brasileira. Então, se você for ver os estudos dos geógrafos, todos eles com foco nas infraestruturas, né, com foco na modernização da Amazônia, tudo mais, nos grandes projetos, mas ainda sem se dedicar aos chamados sujeitos de baixo que o Milton Santos enfatizava tanto. Então, o Milton Santos ele é um cara muito importante para a gente, porque em vários de seus livros, mas principalmente em Por uma Outra Globalização, ele vai colocar aí a importância de a gente começar a ler a geografia de baixo para cima, né? Ao invés de a gente ler a geografia de cima para baixo, do Estado,
e das grandes empresas para o território, a gente lê a geografia de baixo para cima, ou seja, dos sujeitos, dos índios, das populações periféricas, de um modo geral, de baixo para cima. Como que essas populações elas produzem seus territórios. E aí, então, é a partir dessa deixa do Milton Santos que vai se começar a produzir, então, uma série de estudos sobre não somente os povos indígenas, mas sobre vários sujeitos subalternos, que a gente chama de subalternos hoje, né, os de baixo. Eu, nesse momento, então, ao entrar na FUNAI, peguei esse gancho dos povos indígenas e comecei a me interessar pela organização do espaço das aldeias, né? E é interessante, como você bem colocou aí, lembrar que, nesse momento, a geografia, ela a antropologia era a ciência de base do indigenismo, e não a geografia. Então, o processo que eu acabei iniciando aí foi o processo de construção de uma geografia que desse conta de compreender os povos indígenas, né? E eu não obviamente que ninguém faz nada sozinho, eu não participei desse processo sozinho, fui um dos geógrafos, eu destacaria aí também o Emerson Guerra, né? Destacaria a Roberta Russo, destacaria o Biratã, Cláudio Biratã Gonçalves, destaco Marcos Mondardo, Elias Lopes Lima, são todos geógrafos acadêmicos que, de certo modo, começaram, a partir desse momento, né, nos anos 2000, a produzir geografias indígenas, né, geografias com foco nos povos indígenas, ou seja, geografias tentando identificar de que maneira os povos indígenas organizam seu espaço, quais são os seus espaços, qual a importância desses espaços e tudo mais. Então, para mim, o foco sempre foi na questão da organização do espaço da aldeia, o que essa aldeia quer dizer. E eu, particularmente, trago uma herança Milton Santiana muito forte, né? Uma herança que olha para as formas do espaço, pensando que ela está sempre arrolada em uma função, em um processo e em uma estrutura. Então, mesmo o espaço da aldeia, a gente sempre acaba tendo que compreender quais são os processos que estão ali por trás da formação desse espaço. Essa é a tônica do meu livro com os Caingangue. E essa foi a tônica da minha inserção teórica, né? Eu ainda dentro da FUNAI, eu comecei a me dedicar por compreender, por estudar, por pesquisar os povos indígenas, né? Como você bem colocou aí no início da sua fala, antes de ir para as aldeias, eu sempre tentava pesquisar tudo que havia sobre os povos indígenas. E o que eu percebi é que essa geografia, se não estava sendo feita por geógrafos, ela estava sendo feita por antropólogos, né? Embora fosse uma geografia, né, uma descrição dos espaços, uma análise dos espaços da aldeia, ela vinha sendo feita por diversos antropólogos, como Júlio César Melatti, diversos antropólogos, Klaus Harbinger, o próprio Levi Strauss. Então, eu acabei, nesse sentido, começando a construir uma geografia no diálogo com esses antropólogos, né, vendo qual a contribuição que esses antropólogos teriam para dar à nossa geografia, esse movimento do qual eu estava participando da fundação. Aí eu destaco, então, o trabalho de dois antropólogos que são muito importantes em dois momentos da minha trajetória, ou de duas duplas de antropólogos. Os primeiros antropólogos são João Pacheco de Oliveira e Antônio Carlos de Souza Lima, porque ambos trabalham o conceito de territorialização, né? Ambos analisam, são continuadores assim do Roberto Cardoso de Oliveira, então analisam esse processo de fricção interétnica ou de territorialização das aldeias. E a outra dupla de antropólogos que eu destaco, que tem uma importância muito grande aí na minha formação e nesse diálogo que eu estabeleci, são, agora mais recentemente, Eduardo Viveiros de Castro e Vanessa Lea, da USP, né? Porque ambos trazem novas perspectivas para essa geografia dos povos indígenas. Então, eu tenho buscado dialogar com esses antropólogos aí ao longo da minha trajetória, primeiramente com João Pacheco de Oliveira e o Antônio Carlos de Souza Lima, e agora com o Eduardo Viveiros de Castro, principalmente. Tenho tido aí um diálogo muito forte com ele e com o pessoal do perspectivismo ameríndio para a gente tentar entender como que funciona essa aldeia em termos de espaço, quais são seus espaços, qual a relação entre a casa e o pátio, né?
por que que a casa é esse para dentro e o pátio é esse para fora da aldeia, que tipo de relações movem esse espaço, por que que relações de gênero, qual a importância das relações de gênero também em cada um desse espaço. Então, tudo isso acabou tendo uma presença muito forte na minha tese de doutorado agora, que eu acabei de defender no ano passado, você acompanhou aí uma boa parte. A minha inserção como geógrafo, então, ela se dá basicamente no sentido de estar buscando descrever e analisar esses espaços da aldeia, analisando a transformação da arquitetura, analisando a assimilação do consumo pelos índios e a própria corporeidade dos índios, né? A própria forma como os índios se pintam e o que isso pode dizer para a geografia, ok? Porque até pouco tempo atrás a geografia ela se interessava basicamente pela questão da terra e do território. E agora, com a minha tese, eu estou, de certo modo, inspirada pelo Eduardo Viveiros de Castro, eu estou tentando dizer que esse corpo indígena, essa pintura indígena, esse bodoque que o Raoni usa, ele, de certo modo, ele é um geografismo, ele indica a localidade, ele indica uma origem, né, desse povo. Assim como também eu tenho buscado muito compreender as formas de organização espacial dos povos G do Brasil Central, as dinâmicas de organização e, vamos chamar de reterritorialização dos povos G do Brasil Central. E aí, para isso, a gente precisa entender o que vem a ser a reterritorialização, né? A reterritorialização é um ponto que eu abordo na minha tese, está relacionada à territorialização. Na medida em que avança, na medida em que o Brasil avança em direção ao oeste, em direção à Amazônia, esses povos eles passam a recuar cada vez mais no sentido oeste e passam então, por exemplo, os Kayapó saem de uma área de cerrado e passam a habitar agora uma área de mata, né? Então a gente tem aí uma área de floresta amazônica. Então, a gente tem aí um processo de reterritorialização que o Florestan Fernandes vai chamar de guerra ecológica, ou seja, os índios eles vão ter que se readaptar a um novo território, né? Então, eu passei a analisar muito fortemente isso novamente, porque eu analiso isso com relação aos Cangangue no meu livro, e agora analiso isso com relação aos povos G do Brasil Central também na minha tese de doutorado. Sandoval, nós vamos falar mais sobre a sua tese, mas vamos fazer aqui um intervalo musical. Segura aí o teu coração aí, que a gente selecionou aqui algumas músicas de lugares por onde você passou. Algumas delas foi você próprio que me enviou, mas vamos mandar aí para os ouvintes. Para os ouvintes, para os ouvintes da Rádio Canto e dos... Vou aqui assistir aqui, mas eu não consegui ainda. Ela vai inserir a música para nós aqui.
Fernando? Então, Sandoval, isso é uma autêntica música aí, Caguarribe, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco, já que você participou da gravação aí desse CD, né? O que que significa, o que são flautas, enfim, conta um pouco aí, depois vamos conversar um pouco sobre com a sua tese, ok? Maravilha, maravilha. Pena que cortou para mim aqui, eu não pude ouvir, mas eu conheço, né? Bem, esse é um disco duplo que nós fizemos em 2013, por iniciativa do cacique José Tenharim, Caguarriva, né? Caguarribe também, que se fala. Os Caguarribe são um grupo tupi do sul do Amazonas, Rondônia, por ali. Conforme o professor Arion Rodrigues, eles são os povos originários da língua tupi. Então, a língua tupi, que a gente conhece aí, uma das mais importantes do Brasil, o tronco tupi, os linguistas dizem que nasce com os Caguarribe, né? Então, o Caguarriva, como eu gosto de chamar, a gente está se referindo ao mesmo povo, não tem problema, é só uma questão de convenção. Então, os Tenharim Caguarriva são os povos originários do tronco tupi. Eu acho interessante, até legal você trazer essa música e a gente falar isso, porque eu trabalhei com G, e eu me considero G, né? Meu coração é G, mas eu também trabalhei com Tupi, né? Então, nesse sentido, eu acabei faltando o Aruac e o Caribe, eu trabalhei com quase todos e os isolados, eu trabalhei com 2 dos principais troncos indígenas brasileiros, né? O G e o Tupi. E em 2012, logo após o Botawa, o cacique José Tenharim me procurou na FUNAI com uma agenda de trabalho, dizendo que ele estava responsável pela realização do Botawa. Botawa é o principal ritual deles, né? Que acontece todo mês de julho e aconteceu esse ano, mesmo com a pandemia, eles tomaram todas as precauções e fizeram o Botawa, um ritual imemorial. Só que ele queria fazer um ritual diferente, ele queria fazer um ritual aberto ao público externo, queria gravar as músicas, queria fazer um filme, enfim, queria fazer um ritual aberto a quem tivesse interesse de participar e me pediu essa ajuda. Então, coloquei o José Tenharim lá dentro do carro da FUNAI, às vezes o meu próprio carro, e saímos em busca de apoio. Fomos até a prefeitura do município, fomos na Secretaria de Cultura, e então o secretário de Cultura de Humaitá, no Amazonas, decidiu apoiar a gente e conseguiu para a gente lá um estúdio na cidade, onde 3 dias de estúdio, né? E nós gravamos esse disco durante a Semana do Índio, né? Esse disco, ele tem, então, a produção do Angélison Tenharim e eu fiz a direção de arte, né? Um disco duplo, a primeira parte são canções, são músicas, a gente trouxe lá da aldeia os anciãos, os mais velhos, né, da aldeia, a gente colocou eles dentro do estúdio para gravar, trouxemos as flautas, a gente também colocou esse marcador no início de cada música, né, esse toque de flauta, porque é o toque bem característico do Caguarriva, então todas as músicas do CD tem esse duplo toque de flauta aí no começo, que a gente colocou para justamente poder saber, né, quem ouvir a música a qualquer tempo vai saber que é Tenharim, Caguarriva.
E nós fizemos esse CD, que foi muito legal. Depois nós fizemos uma tiragem limitada, né? Foram só 100 cópias e distribuímos para todo mundo na aldeia, uma cópia de cada, além dessas versões aí em MP3 que estão circulando por aí. Então, é um dos trabalhos mais bonitos que eu pude participar aí ao longo da minha trajetória como FUNAI, foi a produção desse CD, com capa, com tudo. Eu mesmo fiquei sem, né? Mas, de qualquer forma, foi um trabalho muito interessante e é um trabalho dentro daquilo que eu acredito, né? Que eu acho que o que os índios têm de mais bonito e de mais relevante não são as terras, não são nada. Eu não estou dizendo com isso que as terras não são importantes, claro que não. Tem que demarcar a terra, é o direito legítimo à terra, legítimo e histórico, né? Mas a gente precisa ter sensibilidade para o patrimônio cultural dos povos indígenas, né? Temos que parar com esse preconceito de achar que a cultura indígena é uma cultura menor, que não tem valor poético, que não tem valor artístico. Então, muito do meu trabalho na FUNAI durante todos os 11 anos que eu estive aí dentro, foram voltados para a valorização do patrimônio cultural dos povos indígenas. Ok, Sandoval. Legal. Antes de entrar aí, que eu vou querer saber mais sobre a sua tese, vamos ver aqui os nossos internautas que estão interagindo com a gente. A Cristina Ribeiro, grande amiga, historiadora, e um dia vamos conversar com ela aqui também, que ela tem coisas para nos contar. Então, Cristina Ribeiro, 2005 eram outros tempos, hoje os latifundiários estão cobertos de apoio, é isso aí. Depois nós vamos conversar sobre a conjuntura aí. Simone Moura, dizendo aqui, aproveitando para divulgar a campanha Salve Craô, que foi criado com a finalidade de fortalecer as iniciativas do povo craô no combate à Covid. Apoie nossa campanha, embaixo tem todas as direções para poder apoiar. Essa campanha é uma das mais estruturadas, eu participo dela também, tem uma equipe muito aguerrida, e tanto de indigenistas, pessoas amigas dos craô, quando os próprios craôs também, com uma equipe muito boa lá dentro, e até hoje conseguiram que não houvesse, há apenas 2 ou 3 suspeitos, se não me engano, até hoje, e estão sendo bem acompanhados. A Silva Vilhalva, que é outra colega nossa, que nós temos que fazer o nosso link, demorou, vai demorar, mas semana que vem com certeza, porque ela tem um programa de rádio também sobre a questão indígena. Muito interessante esse tema da sua tese de reterritorialização e adaptação dos povos indígenas. Ele vai falar mais aqui agora, o Silvio. O Fábio Alcamino, seria bacana, se possível, relacionar as noções de territorialização do Reyes Bart e do João Pacheco, no que elas se aproximam, no que elas distanciam, etc. Você pode comentar isso aí também. Enfim, depois você pode responder a Silvia sobre como conseguir as músicas do Caia Riva também. E é legal, como eu falei, ela tem um programa de rádio em São Paulo sobre a questão indígena. Então vamos lá, Sandoval, fala um pouco aí sobre essa sua tese, que eu acho muito importante e muito atual. Fala um pouco aí para em seguida a gente entrar, né? Nós temos aí, então, para quem não sabe, até às 11h30, nós temos 1h30 de conversa aqui. Provavelmente a rádio encerra dentro de 3 minutos, mas nós continuamos no ar aqui com o Sandoval até às 11h30. Então, Sandoval, fala aí, fala um pouco sobre a sua tese, o que te motivou e qual a importância que você acha essa tese também para a compreensão atual da situação toda que os indígenas estão vivendo. Já entrando para uma análise de conjuntura também, né? Como a gente está saindo do ar aí para o pessoal da Rádio Canto de Itaquaruçu, eu quero novamente aqui agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando minhas ideias, um pouco da minha trajetória e experiência com todo o pessoal do Tocantins. Passei os últimos 2 anos aí no trânsito entre Itaquaruçu, Porto Nacional, Palmas e Conceição do Araguaia, né?
onde minha companheira estava fazendo mestrado na UFT, em Letras. Então, quero agradecer novamente aí, quero dizer que muito, muito me honra estar participando aqui ao vivo com vocês. Vamos lá, tem umas perguntas bem interessantes aqui. Eu vou começar de trás para frente, Fernando, só porque o pessoal está colocando aqui umas contribuições que são bem interessantes. A Silvia Vilalva Silva, Silvia, você pode me mandar um e-mail. Manda um e-mail para gel.disciplina@gmail.com que eu compartilho com você, tá? As músicas aí, o que eu ainda tenho. Tem umas músicas bem bonitas e bem tranquilas assim, muito legais. E vai ser um prazer compartilhar com você essa música e essas canções aí do Água Riva e principalmente que elas ganhem mundo, né? Eu acho que essa mensagem precisa mesmo se expandir, tá? O Fábio Alcamino, ele sugere aqui, né, uma avaliação entre as noções de territorialização do Rasbart e do João Pacheco. Realmente, o Rogério Rasbart, ele é o teórico que discute os processos de desterritorialização e territorialização, e o João Pacheco, que é um antropólogo que também discute o mesmo tema, eles têm uma ponte, né? São a ponte que eu busquei para o diálogo entre antropologia e geografia. Eu comecei com o João Pacheco. Já conheci o Rasbart, que foi meu professor, e alcancei o trabalho do João Pacheco justamente porque o João Pacheco ele trabalha com uma linha de conceitos que é muito próxima da geografia, né? Essa ideia de territorialização do João Pacheco de Oliveira é muito interessante para a gente compreender a dinâmica contemporânea dos povos indígenas. E o Rasbart, então, ele, com a ideia de reterritorialização dele, ele vai dizer que não existe nenhuma desterritorialização completa, que simplesmente as pessoas não desaparecem no espaço, mas que uma vez que eu desterritorializo aqui, eu tenho que me reterritorializar ali. Silvia, eu já te respondo novamente o e-mail, tá bom? Deixa eu continuar respondendo aqui o Fábio Alcamino e eu já te digo novamente o e-mail. Então, assim, ninguém se desterritorializa completamente no espaço. A gente se desterritorializa de um canto e se reterritorializa em outro canto. E essa foi a realidade dos povos indígenas. Por diversas razões, os povos indígenas, eles acabaram sendo compelidos a cada vez migrarem mais em direção ao interior do país. E o fato é que nessa migração em direção ao interior do país, o que foi sobrando para os povos indígenas foram terras cada vez menos férteis, né? E eles tiveram que se adaptar a realidades territoriais cada vez mais difíceis. Então, Fábio, dialogando diretamente contigo, isso está no meu trabalho, no tomo 4 do meu trabalho. Eu tento abordar essa dinâmica a partir do Florestan Fernandes também, que é um autor que contribui bastante com essa abordagem aí. Mas as referências são essas aí que você coloca mesmo, são o professor Rogério Rasbart e o João Pacheco de Oliveira, são dois teóricos cruciais. Bem, agora tentando te responder, Fernando, falando um pouco sobre a minha tese, né? O que eu proponho com a minha tese? Quando eu entrei para o doutorado, eu pretendia estudar a desordem territorial indigenista. Eu participei na FUNAI entre 2007 e 2015 de um período que conheceu a expansão dos conflitos envolvendo povos indígenas e comunidades tradicionais. Quando eu entrei na FUNAI, a realidade de conflitos na Amazônia, principalmente, ela era marcada pelo conflito entre latifúndio e trabalhadores rurais sem terra, né? A gente lembra aí do massacre de Eldorado dos Carajás e tudo mais. Claro que já haviam conflitos indígenas também, mas os conflitos que mais chamavam a atenção nessa época não eram os conflitos indígenas. Entretanto, a partir de 2007, e os próprios dados da Comissão Pastoral da Terra vão mostrar isso, com o avanço dos chamados grandes projetos na Amazônia, e aí a gente tem Belo Monte, temos aí
duplicação de estradas, aberturas de estradas hidrelétricas, expansão de projetos de mineração da Vale, etc. Os povos indígenas e as comunidades tradicionais, elas passam a ocupar o centro desses conflitos, né? Então, eu participei de tudo isso dentro da FUNAI, sendo que, como indigenista, eu tentava ser leal aos povos indígenas, né? Ou seja, me opondo a esses grandes projetos em defesa do território, da dignidade e da vida, enquanto que a própria FUNAI, enquanto um órgão de Estado, estava ali aparelhada. Aliás, eu tenho até receio de usar esse termo hoje, né, porque esse termo, aparelhado, ele acabou se tornando o jargão da extrema-direita, mas, enfim, nesse momento do governo Lula, em tudo que pese de positivo que o governo Lula tem, mas o fato é que, nesse momento, a FUNAI, ela não esteve necessariamente ao lado dos índios, pelo contrário, né, eu me recordo do processo de implantação de Belo Monte, em que os técnicos da FUNAI, alguns deles aí que entraram comigo na FUNAI, como o Andrei, outros tantos técnicos que participaram, que trabalham até hoje lá na coordenação de licenciamento, fizeram um relatório extenso de quase 1000 páginas, colocando os diversos problemas que a implantação de Belo Monte ia trazer para os povos indígenas da região do Baixo Xingu, e o presidente substituto da FUNAI, com uma canetada de uma única página, disse que não havia óbice para a implantação da hidrelétrica. Então, a gente observa que a FUNAI, ela tomou o partido das empresas e do Estado naquele momento, e não o partido dos índios. E eu peguei tudo isso dentro da FUNAI. Então, isso tudo me resignou. Aliás, acredito que foi isso que me tirou da FUNAI, de certo modo, né? Me fez buscar um espaço onde eu pudesse ser mais leal aos povos indígenas, porque, claro que eu vivia do salário da FUNAI, mas eu não conseguia estar trabalhando na FUNAI sem ser leal aos povos indígenas. Então, eu entrei para o doutorado em 2015 com a finalidade de estudar esse processo de desordem territorial, de precarização e tudo mais. Entretanto, em algum momento da minha pesquisa, caiu a ficha do mito, né? Caiu a ficha do mito. Caiu a ficha de que a geografia simplesmente não tinha dedicado nenhuma atenção à questão dos mitos indígenas e tudo mais. Então, eu acabei fazendo uma tese gigantesca de 4 tomos, em que somente o 4º tomo é aquele tomo que eu queria investigar de fato no começo, né? Por quê? Eu acabei mergulhando no 1º e no 2º tomo nos mitos indígenas aqui do Brasil Central, principalmente, né? Mito do roubo do fogo, mito da origem das plantas e da origem da agricultura e tudo mais, justamente porque não se estuda isso na geografia. Então, na primeira parte do programa aqui, eu anunciava que a partir de 2004 eu comecei a participar do movimento de fundação, de construção de uma geografia indigenista, e era uma geografia que tinha uma base fortemente material, uma geografia fortemente voltada para a organização do espaço da aldeia, para a evolução da arquitetura indígena, para as mudanças no espaço da aldeia, né? Para a expansão do consumo, tudo mais. Nessa segunda fase, agora, na tese de doutorado, inclusive o título do meu livro, que está aqui, é sobre a organização espacial dos Caingangue. Não sei se vai dar para ver muito bem, mas é sobre a organização espacial dos Caingangue. Um livro que tem um foco na arquitetura, um foco no concreto, né, naquilo que a gente consegue ver. Entretanto, eu me dei conta de que não se discutia mito na geografia. A questão dos mitos indígenas ela é muito presente na antropologia, no Viveiros de Castro, no perspectivismo, mas na geografia a gente não tinha nenhum trabalho que se dedicasse exclusivamente a isso. Então, por lealdade aos povos indígenas, eu decidi que eu precisava conhecer melhor esses mitos e investigar esses mitos a fundo, e foi isso que eu tentei fazer, então, com a minha tese, nos tomos 1 e 2 da minha tese, em que eu discuto esses mitos claro, né, não discuto isso à toa, mas eu discuto esses mitos para tentar mostrar que por trás dos mitos existe uma racionalidade indígena, existe uma forma indígena de pensar o mundo e, principalmente, existe a perspectiva de uma unidade cultural
na Indo-América, né, na Ameríndia, né, vamos chamar assim, ou seja, na América indígena, né? Então, mergulhei no trabalho de antropólogos importantes aí que estudaram o mito, principalmente o Lévi-Strauss e o Eduardo Viveiro de Castro, além da Vanessa Lé e outros, para chegar à conclusão de que muitos mitos se repetem de um canto a outro, né? Tem até a máxima do Lévi-Strauss, onde ele diz que os mitos não se criam, eles se copiam, né? Eles se repetem de um canto a outro. Então, o mesmo mito que a gente encontra aqui no G, no Craô, é o mesmo mito que a gente encontra, o mito da Caticóia no Craô, por exemplo. Eu me recordo que quando eu estive no Craô, no Tepteré de 2010, com os Caiapó, e lá ouvindo a história, depois quando nós estávamos voltando para casa com os Caiapó, eles disseram para mim, não, a história é a mesma história, não muda nada, só muda o nome porque a língua deles é diferente da nossa um pouquinho, mas a história é a mesma história, é a mulher que vira estrela. Então, assim, através dos mitos, então, eu tentei forjar na minha tese a ideia de uma unidade cultural ameríndia, ou seja, existe aí uma aproximação entre diversos povos indígenas aqui do continente americano, e essa aproximação, por mais que existam diferenças assim, hoje, né, existam diferenças muito grandes entre G e Tupi, entre Tupi e Aruá, que existe ali no mito um fio que conecta um povo a outro, entende, Fernando? E isso é o que eu achei mais interessante na minha tese, é isso que eu tento construir no primeiro e no segundo tomo da minha tese. Já na segunda parte da minha tese, no terceiro e no quarto tomos, eu tento trazer a ideia da desterritorialização. Primeiro, a territorialização do Estado, né, a imposição do Estado com a colonização, a chegada do colonizador, como que isso se passa, o processo das Seis Marias, né, a preação, também os jesuítas e as comunidades dos jesuítas e tudo mais. O terceiro tomo tem esse caráter bem histórico mesmo, né, mostrando como que os jesuítas fundavam comunidades aqui já no século XVI até mais ou menos o século XVIII. E o quarto tomo, no quarto tomo, eu tento mostrar esse processo de reterritorialização que eu tinha mencionado antes, né? Eu tento mostrar, então, as reações à territorialização. Se no terceiro ponto, no terceiro momento, eu mostro a chegada, a colonização, a chegada do Estado, no quarto ponto, no quarto tomo do meu trabalho, eu tento mostrar que os índios não reagiram passivamente a isso, pelo contrário, que eles opuseram muita resistência e que essas resistências elas foram de basicamente três formas, né? A primeira forma foi a submissão, ou seja, aceitar a parceria, a troca comercial com o colonizador. A segunda forma de reação foi a luta, né? A luta contra o colonizador, a luta armada mesmo, e a gente tem casos de confederações dos tamoios, dos tapuias e tudo mais, que tentavam resistir, em alguns casos até chegaram a lograr êxito e ganhar uma guerra, né, como no caso das confederações dos tapuios. E, por fim, a reterritorialização, que foi aquela que eu investiguei mais a fundo, né? Então, eu busco, no quarto tomo da minha tese, analisar esse conflito, esses conflitos contemporâneos desde essas três óticas aí, de que alguns povos indígenas aceitaram a submissão, alguns outros estabeleceram uma luta e alguns outros buscaram um processo de reterritorialização, buscando a distância do não-índio, né? Por fim, eu tento finalizar meu trabalho mostrando uma perspectiva contemporânea, que é a perspectiva da autonomia, né? Hoje a gente tem aí no México, em toda a América Latina, afloram diversos processos aí em que os índios eles lutam por autonomia. Eles não lutam somente pela demarcação de terras, eles lutam por autonomia territorial, lutam por ter a sua própria justiça, lutam para ter o seu próprio projeto de desenvolvimento, e eu tento mostrar isso. E essas lutas, elas afloram em toda a América Latina, de diferentes formas. No México, a luta por autogoverno. No Chile, os Mapuche tentam fazer uma luta por dentro do Estado, né, pela via eleitoral, ou seja,
tentam se inserir pela via eleitoral, conquistando cargos políticos, e aí tem o caso lá de um município no território Mapuche, que já está há 6 mandatos sendo governado por indígenas, e que a Câmara de Vereadores, aos poucos, ela tinha um indígena participando, e hoje ela tem ampla maioria de indígenas participando, e nós temos aí diversos outros casos também, né, como políticas de reservas. Então, eu tento mostrar que no Brasil, de certo modo, nós temos a síntese de todos esses casos. Nós temos aqui, lá no Rio Negro, nós temos aí uma série de indígenas que lutam para tomar o Estado por dentro, pela via eleitoral. Nós temos aqui no Maranhão agora os Urubu Carapó, que estão buscando o processo de autonomia. Nós temos os Munduruku, que estão fazendo uma luta de autoproteção territorial, e por aí vai. Então, eu tento mostrar no 4º tomo da minha tese que todos esses processos que afloram na América Latina, de certo modo, também se fazem presentes aqui no Brasil. Ok, Sandoval. Legal, deu para entender bastante. É claro que uma tese não se explica em tão pouco tempo, né? Mas deu para compreender aí a intenção da tese. Nós vamos colocar aqui mais uma música que eu tenho. Sim. Eu acho que não vai aparecer para você aí, ô Sandoval, essa música que nós vamos colocar agora, mas os ouvintes da rádio e os acompanhantes aqui da página Manifesto Higienistas poderão ouvir essa música, ok? Enquanto aí você toma uma água, fica tranquilo para a gente entrar aí nesse momento, nessa conjuntura atual, tá bom? Então, um momento aí. Oma oma ra juve, oma oma ra juve, oma oma ra juve, abega.
Então, pessoal, isso aí foi um canto craô, não sei, Sandoval, você conseguiu ouvir aí, não? Não. Parece que estamos com probleminha aqui. Não conseguiu. Mas é como eu falei, nós estamos ajustando, tentando, de todas as maneiras possíveis, conjugar as mídias de internet com rádio, né? Com os recursos que temos aqui. Mas estamos quase conseguindo, já esteve pior. Para quem assistiu as primeiras lives aí, a questão da imagem, a questão do som, na rádio não estava escutando direito o som, porque ela entrava, enfim, por tabela. Agora já estamos conseguindo colocar em um canal só o som da internet e da rádio. Já melhorou bastante. Peço desculpas aí mais uma vez aos ouvintes e aos internautas. Mas vamos em frente. Nós passamos aqui uma música craô, legítima craô, né? Parece, eu queria que vocês, inclusive a Simone Moura aqui dizendo que não conseguiu ouvir. Eu queria aí a impressão, porque isso nos ajuda aqui a pesquisar mais, a aprender mais. Se vocês conseguiram ouvir aí tanto pela rádio quanto pela página Manifestos Indigenistas. Bom, Sandoval, vamos então partir aí, digamos, para os últimos 10 minutos do nosso papo, que ela se encerra exatamente às 11h30, porque a partir daí existe outro programa aqui na rádio e a nossa plataforma aqui nos dá esse momento. Poderíamos conversar aqui o dia inteiro sobre as suas experiências. Mas vamos lá conversar um pouco, como que você vê a atual conjuntura, como que você está aí no estado do Pará, como é que você está sentindo realmente toda essa verdadeira balbúrdia que virou o Brasil, que virou esse governo, que ninguém está entendendo nada do que ele realmente pretende, de como isso realmente está atingindo aí as comunidades indígenas ou não indígenas. Como que você vê tudo isso, aí toda essa conjuntura política que nós estamos vivendo? Fernando, com tristeza, né? Na verdade, eu fiz parte daquele movimento Ele Não, né? E perdemos, né, a eleição. E a gente está vendo aqui que a gente tem um desgoverno, né? Sem projeto. O projeto do Bolsonaro, tinha prometido que não ia dar audiência para ele, mas o projeto do governo para os povos indígenas lembra muito aquele projeto do final dos anos 70 que você pegou, né? Que é o projeto de emancipação dos povos indígenas, não é isso? O projeto enfim, um projeto de desvalorização cultural dos povos indígenas, como se é um projeto evolucionista, um projeto anacrônico, um projeto que tem por base o Estatuto do Índio dos anos 70, que já na época era anacrônico, né? Ou seja, esse projeto que considera os povos indígenas como se fossem primitivos e sujeitos, por isso, a uma evolução linear que vai dar no branco, né? E a gente sabe que isso não tem qualquer justificativa científica, não tem qualquer justificativa antropológica, muito menos ética ou moral, né? nem ambiental, moral, nem ética, nem moral, nem nada. Então eu vejo isso como uma falta de respeito, né, com a cultura dos povos indígenas, gritante, sem tamanho, é assustador, na verdade, né? Uhum. A gente não consegue realmente entender, né, como um governo consegue ir na contramão da história e da atualidade do mundo inteiro, quer dizer, da opinião da maioria dos cidadãos, não só do Brasil, como do mundo, com relação ao meio ambiente, com relação ao respeito que se deve às comunidades tradicionais, né? Como é que se consegue querer reverter toda essa... Né, eu costumo dizer na questão do indigenismo, né, que é a nossa praia aqui, digamos, né? Quer dizer, eu considero que foram 100 anos, 110 para ser exato, de construção, né, republicana de uma prática que evoluiu constantemente.
Se você for analisar através das constituições e mesmo das leis ordinárias, a evolução, né, desde o início da República, desde Rondon, 1910, a Constituição de 1916, 14, 26, etc., depois até chegar em 88, quer dizer, a sociedade brasileira, né, através do Congresso, através dos políticos, enfim, a sociedade brasileira, ela desejou, ela construiu, ela foi em direção a um maior respeito, né, aos direitos indígenas, que foi altamente consolidado na Constituição de 88, né, e também uma prática de como agir, de como respeitar essa prática também. Eu costumo dizer, né, apesar de estarem muitas ultrapassadas, principalmente a que Rondon introduziu, mas ela criou uma ética governamental, uma ética institucional, né, para lidar com as populações indígenas, baseada no respeito às suas culturas e mais à frente, né, a partir da década de 70, quando se começou a falar em autodeterminação dos povos indígenas, nós trabalhamos também a favor disso e hoje estão aí, né, os povos indígenas cada vez mais articulados, mais defendendo os seus direitos, as suas terras, mas eles precisam de nós. Se não houver uma mobilização e uma conscientização da sociedade brasileira como um todo, né, de que os povos indígenas são importantes para a nossa cultura, para a conservação da nossa biodiversidade, etc., né? Então, eles não conseguirão sozinhos. Por incrível que pareça, né, ou não, os maiores apoios vêm de fora, vêm da Europa, né, principalmente da Europa, mas hoje estão vindo até de lugares mais inusitados, até da China. Fiquei sabendo que os chineses estão com uma plataforma aí, né, altamente sofisticada, para rastrear de onde sai a sua soja. Então os próprios chineses, que são tidos como comem tudo que tem na terra, porque são muitos, são os importadores maior do mundo inteiro, eles estão agora, eles vão fiscalizar de onde está vindo essa soja. O governo continua indo na direção contrária de tudo isso, né? Na questão dos garimpos, essa destruição total, né, que o garimpo provoca, essa miséria, essa contaminação por mercúrio, que povos aí com terras maravilhosas aí, com terras conservadas, provavelmente estão bebendo, como falou o nosso amigo Renato Sanches semana passada, estão bebendo água contaminada, né? Uhum. E aí, há pouco tempo, agora, essa semana, né, houve aquela operação lá no Tapajós, e uns Munduruku, depois parou, depois foi de novo, e no fim, né? O sorriso do parece ministro. O general Mourão aí, o vice-presidente, falou, não, os índios, né, detesto essa palavra, eu sempre falo indígena, mas os índios querem também ganhar dinheiro, querem ficar ricos, eles têm esse direito e tal. A gente deve responder o seguinte, os indígenas têm direito de fazer o que quiserem nas suas terras, o problema não é esse, o problema são os invasores. Se o governo lhe desse, como já deu aos Munduruku no passado, que eu participei no Tapajós de algumas coisas assim, não diretamente, mas assim, de dar condições para eles fazerem a lavra, né, do ouro sem e com o máximo cuidado para não interferir no meio ambiente, nem essa coisa massificada de máquinas, de dragas, de chupadoras. Eles podem fazer, como já faz os Munduruku, lá do Rio das Tropas, já visitei várias vezes lá, eles fazem há vários anos a faiscação, conseguem razoavelmente sobreviver da faiscação do ouro, mas uma coisa simples, não essa coisa violenta de que acontece com os garimpos que se introduzem nas terras indígenas e que usam uma parafernália mecânica imensa, que arrebenta com tudo, polui tudo. Verdadeiras chagas na floresta, né? Então, é interessante dizer, Fernando, que também existem designers de joias, tá?
que teriam interesse em estar junto com os indígenas, desenvolvendo linhas específicas. Eu pude conhecer alguns, uma designer lá de São Paulo, por exemplo, que é de um talento assim, absurdo, a Miriam Mirna, Córobas, que tem total interesse, né, em estar trabalhando com joias e tudo mais a partir da faiscação. Então, eu concordo com você. Mas me surpreende o sorriso do ministro quando vê o prejuízo causado pelo garimpo na floresta amazônica, né? Como muita gente ficou assustado com o Ricardo Salles, que fez uma operação, e tem uma foto dele sorrindo diante de uma cratera aberta no meio da floresta. É assustador. Eu não imaginava 10 anos atrás que nós estaríamos vivendo isso hoje. Eu acho que nem você, acho que ninguém aqui que está nos ouvindo imaginava que nós estivéssemos atravessando um cenário de negação da ciência, né? Um cenário em que, infelizmente, é uma coisa que é engraçado na minha trajetória particular. Eu fui indigenista na Amazônia no período em que ser indigenista era algo extremamente perigoso. Aí, buscando mais tranquilidade, eu saio, vou para a sala de aula, e hoje os índios estão sempre presentes nas minhas aulas, inclusive pessoalmente, corporalmente, né? Já que a minha aula está aberta para os índios sempre, os caras, volta e meia, aparecem aqui. Só que aí agora são os professores quem são tornados em inimigos da sociedade por conta do negacionismo científico que a gente está vivendo agora. Então, Loval, assim, eu vou ter inimaginável. que interromper, eu falei para você, né, que parece muito, mas nós estamos exatamente em cima da hora aí, 11 horas e 30 minutos. Teremos que encerrar, inclusive, porque outro programa entra aqui na rádio. E queria agradecer a vocês, ouvintes da Rádio Canto FM 87,9, aos internautas da página Manifestos Indigenistas, ao Sandoval por ter aceitado esse convite, e aqui a equipe da Rádio Canto FM, principalmente a Bruna, que nos deu total assistência aqui. Esperamos a semana que vem estar aqui novamente com vocês, cada vez melhor, cada vez transmitindo mais e com novos convidados. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Fernando.